bem-vindo ao Grita Crica. Eu gostaria de discutir com vocês hoje os próximos passos pós esse movimento de maio, qual a minha opinião de como deveriam ser conduzidas por parte das empresas de transporte. Bom, no meu ponto de vista, eu acho que as empresas tiraram no que viram e acertaram no que não viram. Eu vou explanar um pouco o que eu quero dizer com isso. O que aconteceu a gente pode caracterizar como uma tempestade perfeita. As causas que levaram a essa paralisação eram um setor que é regulado, mas que estava em ambiente de livre mercado. Um aumento desproporcional dos insumos sem que os transportadores tivessem um poder de barganha. Insatisfações com o setor de outros setores que acabaram pegando carona nessa discussão e apoiaram todo esse movimento. E um excesso de oferta por culpa das barreiras pouco eficazes da regulação. Os efeitos conhecidos, o colapso na economia, um caos no abastecimento, a exposição das fragilidades, ou seja, o Estado não tinha previsto medidas de contenções, a regulação não oferecia muitos instrumentos para poder ajustar esse negócio, e as negociações, ninguém sabia como conduzir essas negociações. O resultado é um sucesso de um movimento paredista, não teve outra situação. O que sobrou para a área de transportes depois disso? Uma demonstração de união por uma causa, ou seja, acha-se que o setor não é unido, não sei o que, não. Quando ele tem uma causa, ele realmente, isso se demonstrou que ele consegue se juntar. E isso, lógico, melhorou a autoestima, né? Os caminhoneiros viviam dizendo, caminhoneiro não é unido, classe caminhoneiro isso, classe caminhoneiro aquilo. Isso fez com que eles hoje se sentissem mais reconhecidos pela própria sociedade, por todos que participaram desse movimento e viram, tomaram pé. Muita gente, acho que sabia e ouvia falar da questão da importância do transporte, mas essa foi uma demonstração do quão relevante e quão sensível é essa questão do transporte rodoviário. Que eles conquistaram, né? Conquistou-se a redução do preço do diesel, essa questão da tabela mínima de frete e a não cobrança do eixo suspenso. Mas ficou um aprendizado para todos. Essa foi uma experiência que levará inevitavelmente a novas medidas de controle, ou seja, o Estado, e aí eu não falo do governo que conduziu esse processo, mas o Estado brasileiro aprendeu, porque isso foi um susto muito grande, e ele vai tomar medidas ao longo dos próximos tempos para que saiba melhor posicionar quando situações como essa, porventura, vierem a ocorrer. Ou seja, isso já se aprendeu. O susto foi grande e a lição foi aprendida. E isso mostra que é necessário, para um setor sensível, como é o caso do transporte, uma regulação mais eficaz. Precisa separar o joio do trigo. Ficou claro que muitas empresas de transporte que apoiaram essa paralisação, muitos desses empresários se colocaram na figura de caminhoneiros, mas eles eram empresários, e é diferente um TAC de uma ETC. E empresário fazendo paralisação é lockout, e lockout é crime, é proibido. E muita gente não sabia que isso era proibido, nunca tinha ouvido falar na palavra lockout, ou seja, faz parte do aprendizado. As coisas não são bem assim. Aconteceu, mas não quer dizer que elas possam ser repetidas. Precisa tirar esse aprendizado. Do meu ponto de vista, as transportadoras têm que tirar a barba de molho. As transportadoras precisam, com o contexto da regulação. O transporte rodoviário é uma atividade econômica regulada hoje e vocês não estão sabendo tirar proveito do que é esta regulação, ou do que isso pode influir e contribuir nas atividades. Eu vou explanar um pouco sobre essa questão de regulação e vou ter somente como tônica dos problemas que eu identifico que precisa ser dado a atenção por parte justamente de quem é do setor, das transportadoras, dos autônomos, para vocês terem uma dimensão do quão isso é importante. Se nós fizermos aqui uma linha do tempo, em 2001 veio a lei do vale pedágio,
e a criação da NTT. A lei do Vale Pedágio é muito similar ao problema do diesel. O pedágio estava sendo cobrado, as transportadoras e os caminhoneiros tendo que assumir o custo do pedágio, porque não se pagava isso no frete, absorvendo esse custo, e um negócio que não foi criado por eles. E aí veio então a lei do Vale Pedágio. Em 2004, a agência então foi criada em 2001, em 2004 a agência cria o RNTRC, Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Carga. Para o quê? Cadastrar todo mundo. Naquele momento, um cadastro meio sem pé, sem cabeça, eu diria que teve ali suas falhas, mas deu-se início a um cadastramento do todo o setor de transporte, ou aquele que eles entendiam que era o setor de transporte. Passado mais um tempo, em 2007, vem a lei do transportador, a 14.442. Essa é o que eu chamo de pedra angular, hoje é a lei que dá sustentação a toda a questão da regulação do transporte. Como vamos ver mais à frente, ainda carece de muita melhoria essa pedra angular, mas nasce uma lei, e essa lei é que vai dar sustentação a todas as ações que depois a Agência Nacional vai tomar para regular esse mercado de transporte. Em 2011, já então com base apoiada na lei, a agência cria o TEF, o Pagamento Eletrônico de Frete. Em 2015, ela então faz, digamos assim, uma revisão geral para recadastramento do RNTRC. E aí vem com um conjunto mais robusto de entendimento sobre esse cadastro no setor de transporte. Também em 2015 vem a lei do motorista, a 13.103, que na realidade veio para resolver ou dar segurança jurídica às empresas de transporte nas questões trabalhistas, mas ela acaba, de certa forma, influenciando diretamente a operação do transporte, porque estabelece agora regimes de carga horária, forma de pagamento, tem ali um conjunto de obrigações que influencia diretamente toda a operação de transporte e que faltava também ter essa sustentação. Agora nós temos esse ano a lei do frete mínimo, que não é uma questão de frete mínimo, mas como a própria enunciado da lei diz, é Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Carga. Ou seja, é uma política nacional, não é uma questão aqui. Essa tabela que está hoje na NTT, ela vai ao longo desse tempo, inclusive, começar a poder ser alterada e ajustada. Por quê? Porque ela tem que condizer com a Política Nacional de Preços Mínimos. Com isso, nós temos então o quê? 17 anos, desde 2001, que o setor de transporte passou a ser regulado. Algumas coisas aconteceram, mas as pessoas não entenderam que isso estava dentro de uma regulação, meramente entenderam que vieram por demandas, por pressão muito pontuais, como foi a questão do diesel, como foi a questão do vale pedágio, como foi a questão do pagamento eletrônico de frete, para coibir também uma outra prática que era da carta frete. Ou seja, até então a regulação está vindo muito mais, entendida como muito mais para atender questões muito pontuais, mas não para entender como isso organiza o mercado. A falta de entendimento do significado de uma regulação do mercado por parte das empresas, das associações de classe, dos autônomos e suas respectivas associações de classe e das cooperativas, faz com que esse andamento não seja entendido facilmente e as pessoas tenham participação melhor nisso. Mas, uma vez feito uma agência que é de regulação e fiscalização, no quesito fiscalização, esta agência vem cumprindo, e eu diria até com muita competência, o papel dela. A parte de fiscalização, vocês vão ver que isso está andando e a passos largos. Eu chamo isso de a era do eletrônico. A palavra eletrônico consta em diversas das medidas tomadas. Vamos até umas que não estão diretamente ligadas aqui, não nasceram no setor de transporte, mas que acaba ligando e construindo essa rede. Lá com a nota fiscal eletrônica, a DANF, que são documentos hoje eletrônicos, acabou o papel ali. Aí veio o conhecimento de transporte eletrônico, que também tirou o papel e agora está integrado com a nota fiscal eletrônica. Vem o manifesto de documentos, que é um documento já exclusivamente do transporte, que é também eletrônico. Aí cria-se o CIOT,
já no RNTRC de 2015, que é o Código Identificador de Transporte. Ou seja, todo o pagamento agora é eletronicamente informado, como foi feito, o valor e tudo mais, está tudo amarrado com essa cadeia que vem da nota fiscal, ou seja, você fica sabendo exatamente quem prestou serviço, quanto recebeu e o que levou, e está tudo bem colocado ali. O RNTRC, por sua vez, esse exímio eu que coloco porque eles criaram o dispositivo de identificação eletrônica, ou seja, o RNTRC lá atrás, que era um número que virou uma etiqueta, continua tendo agora essa nova etiqueta em 2D, mas também tem um tag, tem um chip agora, que os prazos para a instalação desse chip estão terminando agora por esse ano que vem, a obrigatoriedade de todos os caminhões terem esse chip. E nesse chip estão todas as informações, ou seja, o fiscal vai chegar ali, ele vai ler aquela informação, pode validar até com um documento do Detran lá, o CLRV, é isso mesmo, mas ele já vai saber a transportadora, que tipo de carga, se a empresa está regularizada, todas as informações começam a estar aparentes. Acrescente-se a isso, afora a questão do dispositivo eletrônico, que os caminhões hoje também, somente os mais novos, já vem com tacógrafo eletrônico, ou seja, ele tem lá o disco, mas se você botar um pendrive, o policial tira todas as informações eletronicamente que estão gravadas com hora, tempo de descanso, velocidade. As balanças já estão passando a ser eletrônica de pesagem rodando, ou seja, hoje onde está o radar também já tem balança que já pega a quantidade de eixo, o peso por eixo e começa a também ter essa informação hoje sendo coletada. Além do próprio radar de velocidade, também já pega as infrações de trânsito. De tal forma, hoje, todo esse universo, né, toda essa cadeia do transporte, ela está gerando informação. Essas informações estão sendo geradas e estão sendo transferidas para bancos de dados do governo. Seja uma Secretaria de Fazenda, seja um Detran, seja a NTT, essas informações estão sendo coletadas e colocadas. E não é de hoje, já vem há algum tempo isso tudo sendo coletado. Isso significa dizer que essas informações lá são possíveis de serem integradas. E uma vez integradas, é possível que elas sejam compartilhadas com os seus órgãos mediante as informações que podem ser compartilhadas. Mas o conjunto da obra é possível hoje ter uma fotografia muito clara do que aconteceu com as empresas, e não o hoje, não é aquela questão do rastreamento, né, que quer saber onde é que o caminhão está agora. Isso aqui é um fiscal, chega na empresa, e todo mundo sabe como é que é isso, ele vai olhar o quê? O que aconteceu há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos atrás. Então você tem tudo ali armazenado, as notas, os conhecimentos, tudo, né, como pagou, quem foi contratado, se ele realmente viajou, se passou no pedágio, tudo isso é possível em algum momento você ter uma fotografia do passado. E isso vai repercutir aonde? Isso vai repercutir numa figura que é esse responsável técnico, que no RNTRC teve que colocar o seu CPF. E que muitas das empresas colocou o CPF do dono. Para o quê? Para não ter que contratar uma pessoa que seja o responsável técnico. Bota o próprio dono aqui como responsável técnico. Cuidado com isso, porque com o andar da carruagem, a hora que essa coisa começar realmente a fiscalização a bater, você começa a encontrar irregularidades. Essas irregularidades vão acabar virando punições e sanções a quem? Ao responsável técnico. E em algum momento esse responsável técnico vai ser cassado. Isso é que nem farmacêutico na farmácia. É que nem o engenheiro ou arquiteto na obra. Ou seja, está funcionando, está em pé, tudo bem, mas se caiu, vão em cima do responsável técnico. Quem fez o cálculo, quem foi que assinou esse projeto, vai ter que responder por isso. E imagina que isso é uma operação que corre no dia a dia, com uma série de variáveis aí, e que esse responsável técnico vai ter que pagar o pato por tudo que está acontecendo ali de baixo. Então, saibam que isso já existe. Se está acontecendo, é outra coisa, mas a semente já foi plantada. Isso faz parte de uma lógica e está lá colocado. E aí, então, tem que se começar a entender como se trabalha em cima desse modelo. Não tem como fugir disso.
Em todo lugar você tem alguém que responde. Se você é uma companhia aérea, vai ter, não importa onde você estiver, vai ter alguém que responda por isso, que não é necessariamente o dono da empresa. Essa fotografia da questão de fiscalização eu trouxe para mostrar o como a questão da regulação é importante, porque a partir da regulação é que você vai encontrar os pontos a serem fiscalizados. E aí eu chego no que eu chamo de um vício está contido nessa questão da interpretação do transporte e que, do meu ponto de vista, deveria ser abordado. Se formos recuperar, lá em 2004, quando a NTT criou o RNTRC, para ela, naquele momento, o transporte se resumia em TAC, ETC e CTC, ou seja, autônomo, empresa de transporte cooperativa. Esses eram os atores que atuavam no mercado. Já naquela época, eu tive a oportunidade de falar, falei, tá errado, tem mais gente aqui que atua no mercado que não é só esse. Não, mas o primeiro RNTC só se cadastrava, você só podia se encaixar nessas 3 categorias. Entendeu? Mais nada. Ainda tinha lá na questão dos veículos, que o cara cadastrava picape, Fiorino, qualquer coisa, ele recebia a placa de RNTRC, porque não estava claro. Nem a questão dos veículos, eles tinham claro o que era um caminhão-plataforma, um implemento, estava tudo muito confuso. Mas nasceu assim o RNTRC em 2004, tendo esta fotografia. Em 2007, vem a lei. Só que a lei, ela deixa a coisa mais, digamos assim, encaixada. Ela é transporte rodoviário de carga por conta de terceiro mediante remuneração. Ou seja, eu estou aqui olhando essa lei do transportador, é uma lei que fala que presta serviço e recebe por esse serviço no transporte de carga. Qualquer outra coisa não está dentro dessa questão da lei do transporte. Por isso que eu acho que essa lei, que é hoje a pedra angular que falava lá atrás, ela não ainda é a lei que sustenta toda a cadeia de transporte. Ela está atenta exclusivamente a um conjunto de atores que estão dentro desse enunciado conta de terceiros mediante remuneração. E para isso, ele fala que só existem 2 atores, o autônomo e a transportadora, a ETC. E a cooperativa? Sumiu? Não, a cooperativa, ora porque ela é uma empresa, funciona como uma empresa porque ela tem CNPJ, ou ela é autônoma porque na questão de pagamento por culpa dos seus cooperados. Então, são 2 atores principais e tendo um terceiro aqui coadjuvante na leitura, na visão do que a lei colocou. A NTT, em 2015, com a resolução 4799, fala, não, então, peraí, vamos, o mercado realmente é mais amplo, e eu entendo que isso está posto pela NTT, que é o transporte rodoviário remunerado de carga, ele tem o autônomo, a empresa de transporte e a cooperativa. Ou seja, a cooperativa passou a ter uma figura diferenciada dentro desse modelo. Eu não acho que seria bem o caso, mas respeito à decisão que está aqui. E existe também o transportador de carga própria, porque tem muita empresa com frota própria que está rodando aí e que, de certa forma, influencia o mercado de transporte. Então ela passa a enxergar que existe mais um ator, que não só as transportadoras. Eu ainda acho que falta mais um ainda, mas nesse momento já houve um avanço entre 2004 e 2015. Levou 11 anos para que isso acontecesse, mas depois de 11 anos eles viram e hoje isso é uma realidade. Então as empresas de carga própria também vão se registrar no RNTRC e vão começar a fazer parte dessa estatística e de um entendimento de como elas influem na questão do transporte de carga. Mas como funciona o mercado? Que isso, digamos, esse comportamento, essa questão de como o mercado trabalha, quem está nele, quem é do setor, conhece. Eu, na década de 70 era assim que eu via as coisas e não é diferente hoje. Ou seja, se você tem aqui um embarcador que tem uma carga, se for só uma encomenda, só um produto muito esporádico, ele vai ali na rua, pega um autônomo, pega até uma empresa de carga própria que está voltando vazia
e leva para ele, ou ele vai numa transportadora mesmo, ou cooperativa e contrata aquele frete. Mas se ele já é uma indústria, ele é um produtor de carga, um gerador, um ofertante de carga com alto volume, ele, ou bem também, ele fica lá fazendo o trabalho de contratação, mas aí tem que ver que tipo de produto que ele gera, porque ele também tem responsabilidade na questão de ser uma transportadora para emissão de conhecimentos e outras coisas mais, ou como de fato acontece. Você contrata uma transportadora e essa transportadora vai puxar aquela carga com a frota dela, ou ela vai intermediar outras frotas para vir executar isso. E quando esta transportadora vai intermediar outra frota, ela pega de tudo também. Ela pega de autônomo, ela pega caminhão de outra empresa, ela pega inclusive caminhão de carga própria. Ele está pagando o frete, ele também está pouco se lixando. Ah, mas esse caminhão nem poderia estar fazendo, ele está concorrendo. Não, mas ele está vendendo o negócio dele. Ele deixa, pode até ser qualquer outro caminhão. Ou seja, essa empresa passa a prestar esse serviço de intermediação, parte com frota dela, parte não. Porém, para quem está no mercado, para quem está andando principalmente na questão do agronegócio, que está vendo muitas empresas transportadoras que são, na realidade, somente intermediários. Elas até têm lá os seus 1 ou 2 ou 3 caminhões, às vezes até por contrato, para atender os pré-requisitos do RN-TRC, para que ela possa emitir o conhecimento. Mas a atividade que essa empresa tem, a expertise que ela tem, é de captar frete e contratar frota. Esta é o know-how dele, esse é um trabalho que ele executa, e esse é um trabalho que eu, na década de 70, ainda adolescente, trabalhava numa transportadora que só fazia isso. Eu ia para a rua, para a estrada de terra, encontrar caminhão para vir carregar na cooperativa. Esse é um trabalho que existe há muito tempo. Grandes empresas, na época do fax, faziam agenciamento de frete, grandes intermediários. Por quê? Porque o caminhoneiro, a transportadora não tem, às vezes, essa capacidade. Então, essa é uma figura importante. A figura do intermediário no transporte é peça fundamental, é essencial ter alguém com quem se relaciona. Você não fica falando direto com o dono da carga. Precisa do intermediário. E esse intermediário não necessariamente é uma transportadora no conceito completo de que transportadora tem frota, então significa tem motorista, tem garagem, ou às vezes tem que ter armazenagem. Não, eu tenho aqui a figura de um cara que é só intermediário. Ele só pega aqui X tonelada de carga de uma cooperativa para descarregar no porto. Ponto. Ele não tem armazém porque ele não estoca aquela soja. Ele meramente pega daqui, põe para lá. E ele é contratado para o quê? Para intermediar, para me achar caminhão. Para ter nessa hora certa, com esse volume certo, para fazer isso. Ora, quando a gente fala em transporte, você tem empresas que têm toda uma questão de logística, todo um aparato de armazenagem, de movimentação de carga, e você mistura esta empresa, que é uma transportadora, com essa cara, que é meramente um escritório, num posto de gasolina intermediando. Ah, mas ele também é transportadora. Não, entendeu? A figura do intermediário de carga é uma coisa, a figura da transportadora é outra. Isso precisa ser desmembrado de dentro para que se identifique. Não quer dizer que um não possa fazer o serviço do outro, mas os papéis precisam estar claros. Você é um e outro. Ou um ou outro. Mas esse negócio de estar contido não está funcionando, e eu acho que isso vem trazendo alguns problemas. E vão trazer outros lá na frente. Então a minha sugestão precisa-se começar a olhar na figura de um operador de transporte. Ou seja, mas já tem um operador intermodal, isso é intermodal. Isso é outra especialidade, é outra coisa. Entendeu? Aqui é um operador de transporte que cuida exclusivamente do transporte rodoviário, nada de intermodal. Mas o que importa é, quando você está com a responsabilidade de operador, esse conjunto de direitos e deveres com o transportador é outro. E isso vai se refletir aonde? Aqui, quando eu falava lá na questão do responsável técnico. Por quê? O responsável técnico tem que responder por, inclusive,
a operação do caminhão, de um caminhão que não é dele, que ele nem sabe como veio, por onde veio, se vai ver de novo. Então, são papéis diferentes, que deveriam estar bem claros. Então, você se preocupa com toda uma questão de tratativas fiscais e comerciais, e o outro se preocupa com a operação. E as responsabilidades desse técnico ficam circunscritas à atividade. Desta forma, isso é só um dos exemplos onde você começa a dividir e poder ter um melhor entendimento, porque isso vai refletir também na questão da identificação de como o setor de transporte se distribui. Inclusive, na questão do TAC, já existe um projeto que era a criação da ETCPP, a Empresa de Transporte de Carga de Pequeno Porte. Por quê? Porque dentro daquele cenário você mistura um conjunto enorme de pequenos transportadores com outras empresas de maior porte. Fica difícil tomar medidas porque está tudo dentro do mesmo balaio. Você não pode, às vezes, tomar uma medida de exigência para a frota ou medidas no sentido de documentações, porque você vai botar no mesmo balaio que é ETC um cara que tem 2 caminhões com uma empresa que tem 5.000 caminhões. Ou seja, são mundos diferentes. Então precisava realmente tirar isso. Lá tem, então, a ETC de até 5 caminhões é um TAC. Não. Cria então a ETCPP e também tirar de dentro desse conjunto de empresas de transporte aqueles que são só operadores de transporte. Ou seja, o cara, a minha especialidade é fazer isso. Ótimo, ele tem o papel dele, vai ser cobrado por isso, vai ter as suas obrigações e seus deveres para cumprir com isso. E por último, a questão do transporte de carga própria, porque daí o OTC que está fazendo esse trabalho, ele pode e deve ser responsabilizado ao contratar um caminhão de carga própria. Ele tem a obrigação de selecionar quem é do setor de transporte de quem não é. Então a carga própria fique no quadrado dela. Então querem ter carga, as empresas que nem agora, porque o frete aumentou, vai ter carga própria? Perfeito, tenham carga própria. Mas puxem somente o seu produto. Não venha aproveitar na hora da entre safra, ou isso, daquilo, pegar o caminhão e também agora faz um fretezinho ali para a gente pagar os custos. Não. Entendeu? Isso é do setor de carga, isso é de transporte, isso é carga própria. Na entre safra, então guarda ele na garagem e espera a próxima safra. Esse caminhão não tem que ficar vindo rodar aqui. Por quê? Porque esta é uma concorrência desleal que hoje não está sendo controlada nem fiscalizada pela agência, porque falta esse melhor entendimento de como esses atores entram. E aí você vai lá na Lei de Transporte de 2007, ela trata somente das empresas que foram cadastradas para ser remuneradas. Eu gostaria então de deixar como reflexão, o setor de transporte precisa reconhecer seus atores, precisa ficar claro quem são esses atores, para que a gente tenha muito claro quais são os papéis que eles desempenham, para que isso possa ser cobrado deles com mais eficiência. Voltando ao que falávamos no início, a paralisação de maio, ficou claro que muitas dessas associações de classe, seja dos autônomos, seja inclusive das próprias empresas, não tem muito claro o que é essa regulação e muito menos estão trabalhando com os seus associados, mostrando a eles o que os efeitos de estar no mercado regulado. E por último, o Estado ficou de joelho com o que aconteceu em maio. Mas a lição foi assimilada e pode esperar. Virão, não agora, mas virão ao longo dos próximos meses e anos, uma série de medidas que sempre que forem, mas lembra da greve? Tem que ter isso, porque você lembra do que aconteceu na greve? Então, a lição foi muito forte e virão uma série de contramedidas daqui para frente para isso. E lembrando, o agronegócio apoiou fortemente a greve. Eu me lembro de ver vários tratores, passeatas de trator, apoiando a greve. Mas foi esse mesmo agronegócio que agora está batendo pesado para que não tenha uma tabela de preço. O seu inimigo não é o seu concorrente,